Olá pessoal que acessa os vídeos do canal Eu Cientista. Eu sou o professor José Aparecido Mendes e estou com uma nova resolução de cálculo estequiométrico para vocês. Eu quero dizer para vocês que essa questão ela é interessantíssima. Nós teremos que fazer duas regras de 3 para conseguirmos chegar a uma resposta. Então vamos produzir. Pela sequência de reações, aí eu tenho aqui a sequência de reação, carbono, oxigênio, está reagindo formando gás carbônico, né? Aí eu tenho carbono, eu tenho gás carbônico reagindo com hidróxido de sódio, formando aqui um ácido. Qual a massa, né, desse ácido? É o hidrogenocarbonato, de que se pode obter a partir de 1 grama de carbono. Então ele quer saber a massa desse hidrogenocarbonato, né? Isso aqui, ó. Aí a partir desse 1 grama de carbono, então você vai ter que reagir a primeira, você vai ter que calcular a primeira reação, depois você pega os resultados e calcula na segunda reação para você poder ter uma resposta. Então vamos ver como vai ficar. Ó, aqui está os dados dessa questão, né? Tá os dados dela, os dados que eu preciso para solucionar ela. Então vamos aqui fazer nossa resolução. Primeira coisa que eu tenho que fazer, meu povo, é tirar, né? Aqui tá tudo junto, então eu tiro, né, essa questão para fora, a equação para fora. Coloca aqui na folha. Carbono está reagindo com oxigênio, com O2, formando um CO2, que é o gás carbônico. Tranquilo? Deu para entender até aí, né? Só tirei só essa primeira equação. Aí você sabe, aqui tem um carbono, ou 1 mol, né, de carbono. 1 mol de carbono mais oxigênio está reagindo e formando também 1 mol de gás carbônico, né? Também 1 mol. Reação de 1 para 1. A minha massa, a massa atômica de um carbono equivale a 12. Observe os dados que a questão me deu, ó. Tá vendo, ó, os dados? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, os dados que a questão me deu. A massa de um carbono é 12. Então eu coloquei aqui, ó, carbono, a sua massa é 12. Então o que é que eu faço? Ora, eu coloco a massa do carbono para me fazer a regra de 3. Então, a massa do carbono é 12, certo? Então, essa massa desse carbono, que se olhar aqui para frente é 1 mol de carbono, vai reagir, né? Vai fazer uma reação, claro, com a massa do meu CO2, a massa molar do meu CO2, que eu já coloquei aqui para vocês, ó, a massa do CO2 é 44. Então você coloca 44 gramas. Então 12 gramas de carbono reage com 44 gramas da massa do CO2, a massa molar do CO2. Ó, você vai fazer sua regra de 3. E aí o que acontece? A questão te deu 1 grama de carbono, né? Te deu 1 grama de carbono. Então 1 grama de carbono, né? Vou botar aqui 1 grama de carbono, gera quanto, né, de gás carbônico? X. Então, fazendo essa regra de 3, X é igual, fazendo essa regra de 3, você já sabe fazer, né? Ó. Fazendo essa regra de 3, 12 vezes X, 1 vezes 44. Então, esse resultado aqui é o equivalente a 3,6, né? Aproximadamente, vou deixar só com uma casa decimal. 3,6 gramas. Gramas de quê? Gramas de CO2. Então, ó, gramas de CO2. Aí, nossa segunda regra de 3, você vai usar esse resultado que você encontrou, né? Encontrou em nossa primeira equação. Aí você vai fazer o seguinte:
você vai pegar novamente, destaco aqui a equação, agora usando o CO2, já que ela te deu duas equações. Então, CO2 mais NaOH, essa daqui, ó, CO2 mais NaOH, está reagindo e formando o hidrogenocarbonato, NaCO3. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber essa massa, ele quer saber a massa. Você já sabe que a massa molar do gás carbônico, ó, nós colocamos ela aqui, ó, é 44. Então, você coloca 44 gramas, né? Vai reagir em todo esse processo e vai formar alguma coisa aqui de NaHCO3, que é o hidrogenocarbonato, né? Ele vai gerar, você tem essa massa aqui do seu hidrogenocarbonato, eu coloquei para vocês ela aqui, ó, onde ela está aqui, ó, 84. Então, essa massa molar do hidrogenocarbonato é 84 gramas. Então, você coloca 84 gramas. Já coloquei aqui para vocês nos dados. Então, tiro tudo isso aqui, não preciso mais. Não preciso mais delas. Então, vamos lá. Então, 84 gramas de CO2 vai formar, da massa CO2, está para 84 gramas do meu hidrogenocarbonato. É um nome ruim de dizer, né? E 3,6 gramas de CO2, né? CO2. 3,6 gramas de CO2 vai gerar quanto de hidrogenocarbonato? X, você não sabe. Mas você sabe fazer essa regra de 3. Então, fazendo essa regra de 3, você tem, né? 44 gramas vezes X, então dá 44 gramas. X é igual a 3,6 vezes 84. Eu tenho o equivalente aí a 302,4. 302,4. X é igual, eu isolo X, né? Então fica X é igual a 302,4 dividido para 44. X é igual a aproximadamente 7. Dá 6,8, nós vamos arredondar para 7. 7 o que, meu povo? Gramas, né? Gramas de NaHCO3, que é o meu hidrogenocarbonato. Então, essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Tranquilo? E até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.